No jogo, o Santos foi melhor que a Ponte Preta, ganhou o jogo, inclusive, fez 1-0. Né? Teve bola na trave do Zeca, teve pênalti não marcado no Bruno Henrique, realmente foi pênalti, o árbitro não deu, pênalti do Luca no Bruno Henrique, quando o jogo já estava 1-0. Mas no segundo tempo o time caiu bastante. Um momento que ele poderia pressionar, para buscar um segundo gol que daria classificação, o Santos não conseguiu. Nos últimos 20 minutos, por exemplo, o Santos não criou quase nada. Talvez fisicamente o time tenha caído, mas o Santos ontem fez uma boa partida. Se a gente pegar o geral do Santos no campeonato, não foi um bom campeonato do Santos. 53% de aproveitamento, parece, em relação a outras participações dele. Seria a nona, né? Se chegasse. Seria a nona final. Nona. Nas 8 anteriores, um aproveitamento muito melhor. O aproveitamento em termos percentuais, depois você dá uma checada se eu estou errado aí, só 50% e 53% de aproveitamento. Quer dizer, não foi legal a participação do Santos. Mas o Santos teve muitos jogadores machucados no início do ano. Essa é uma outra conversa. O Santos perdeu 3 jogos em casa. Na Vila Belmiro, não é em casa. Não é normal. Na Vila Belmiro. São Paulo, Palmeiras e Ferroviária. Perdeu 3 jogos na Vila Belmiro. Ferroviária que quase foi rebaixada. Inclusive, o Santos perdeu esse jogo. O campeonato não foi bom. Ontem fez uma boa partida. Ontem dava para ter vencido por 2-0. Não seria nenhum absurdo. Se o Santos tivesse feito 2-0, seria normal pelo que ele apresentou ontem. No campeonato não foi legal. E aí tem alguns fatores. Primeiro, eu esperava o Santos forte, porque foi o time que menos mudou em relação ao time do ano passado. Mas alguns problemas aconteceram, o Fred falou, isso é importante e foge do controle do grupo, do treinador. Algumas lesões atrapalharam muito o Santos no desempenho do campeonato. E alguns parece que ainda não estão 100%. O Ricardo Oliveira, por exemplo, não está legal, ele não está inteiro. O Ricardo Oliveira, ele está se movimentando muito pouco. E até ontem ele saiu do jogo e colocou gelo no joelho. Não fez, sim. Sim, e ele voltou antes. E ele está sentindo. E ainda não está inteiramente recuperado. Teve uma oportunidade, o Dorival tinha até cogitado inscrevê-lo somente na segunda fase. Sim. E aí o Santos acabou precipitando e colocando o Ricardo. E claramente o Ricardo Oliveira não está bem. O Ricardo Oliveira, ele está parado na área. O Ricardo Oliveira é, claro, um centroavante, um finalizador, mas nesse campeonato ele foi só um finalizador. E aí ele fica normal, comum. O Ricardo Oliveira é um cara que tem qualidade para sair da área, para movimentar. Ele tem um arranque muito forte num espaço curto. E ele ficou nesse campeonato um jogador apenas de área. Dentro da área, para finalizar, fez alguns gols, mas é pouco. O Ricardo pode dar muito mais para o Santos e fisicamente parece que hoje, nesse momento, ele não tem essa condição. Agora o Santos vai ter um tempinho que pode recuperar alguns jogadores. O próprio Renato não voltou tão bem assim depois da lesão. Ontem o Renato não fez uma boa partida, não fez um bom campeonato, ou fez abaixo do que ele pode. E tecnicamente alguns jogadores caíram. O Vitor Bueno, por exemplo, fez um campeonato muito fraco. O Lucas Lima acho que cresceu durante o campeonato, começou mal e cresceu. O Thiago Maia cresceu, mas o Vitor Bueno é um cara que foi importante ano passado e caiu. Então eu acho que não é nada pra desesperar. Ontem foi muito da imprensa mesmo. O Modesto Roma Júnior falou várias vezes durante o campeonato e ontem que não vai trocar o treinador, e insistiam, mas ele perdeu ano passado a Copa do Brasil, mas ele perdeu não sei o quê. Não vai trocar e não tem motivo nenhum para trocar. O Santos, ele tem um bom elenco, tem um bom técnico e ele pode se recuperar. Alguns jogadores melhorando na parte física vão ajudar o Santos. Então, claro que é ruim, é uma eliminação, não é legal, não era o esperado, mas o Santos tem que seguir a vida dele. Não tem motivo para trocas drásticas, o Santos não tem nem condição financeira para trocar muito e tem um ótimo treinador no comando. Então, se o Santos seguir trabalhando sossegado, sem fazer nenhuma bobagem, ele tem tudo para fazer uma boa Libertadores, um bom Brasileiro e uma Copa do Brasil, que são as competições que restam no ano. E a Ponte Preta, como já era esperado, era o que daria mais trabalho para os grandes. A Ponte ficou em 8º lugar no Brasileiro do ano passado. Ela não é só um time de Série A, ela ficou entre os 8 melhores da Série A do Brasileiro do ano passado. Então, não é nenhum absurdo ser eliminado pela Ponte Preta. Lembrando que agora o Santos tem 8 dias para se preparar na Colômbia para Libertadores, não é isso? 8 dias. Santa Fé. Então tem 8 dias para dar uma refrescada aí, dar uma ajeitada no time. Se tiver alguém não bem, o Ricardo Oliveira. O Ricardo Oliveira. Tem 8 dias para virar a chavinha. Agora, que vai ter fumaça? Tudo bem, não é uma análise mais ou menos fria que nós estamos. É que, Vanderlei, como venceu o jogo, diminui um pouco a fumaça. E jogou bem. Eu entendi mal, eu estava ouvindo, óbvio que eu estava ouvindo vocês, mas no final do jogo houve alguma manifestação ou de apoio, de aplausos? Então aplaudiram, aquele barulho todo lá eu vi corretamente. Vocês falaram isso. Exatamente. No centro do campo, o time estava lá, isso. Fala isso. O Santos ficou reunido os jogadores no centro do gramado.
a torcida, antes dos jogadores, começou a aplaudir, os jogadores que depois começaram também a aplaudir a torcida do Santos, que foi em grande número no Pacaembu. Muito bacana. E fez a sua presença. Então, pelo menos, deixou a imagem, Vanderlei, que o Santos tem condições de jogar melhor, pode se recuperar, não conseguiu a classificação nas penalidades, que é algo que poderia acontecer, quando vai para os pênaltis, tudo pode realmente acontecer. E dava pra vencer no tempo normal, pelo que apresentou. Poderia, e o Santos, o legal, Vanderlei, o Santos não colocou a culpa no pênalti não marcado como fator da eliminação no Paulista. Reclamou do pênalti não marcado, o Modesto reclamou do árbitro escalado, mas não colocou isso como o grande culpado do Santos estar fora da competição. Cleison tinha que ser expulso também. O jogador já tinha amarelo. Ponte, já tinha amarelo. Pela falta que fez, tinha que ser expulso. O árbitro foi muito mal. O Rafael muito fraco, a federação pisou na bola, porque o árbitro já tinha errado Red Bull e Santos, ele errou a favor do Santos. Não poderia ter escalado esse árbitro, que é muito fraco, marca distante das jogadas. E parecia muito nervoso, ele pilhado e discutia muito com o jogador.